Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema do livro 3 de Filosofia, que é o tema da finalidade da educação. Está lá na página 68 do livro, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre por que, que existe educação, qual que é o objetivo dela, por que existem escolas, qual que é a função da escola na sociedade e tudo mais. Então primeiro eu gostaria de conversar com vocês, o livro vai falar disso, sobre a questão da educação. Ela não acontece só na escola, A educação acontece em vários lugares diferentes. Por exemplo, o primeiro lugar que a gente aprende coisas é na família, A gente nasce na família e é lá que nós vamos aprender a falar, a andar, a se relacionar com as pessoas. Então tudo começa na família. Então a família é uma forma de educação, ela tem um papel educador também, Outros lugares que também fornecem educação, as religiões, os templos religiosos. Então lá você vai aprender algumas coisas sobre a cultura, sobre a religiosidade das pessoas, sobre uma religião específica. Centros de cultura, de lazer, você vai praticar um esporte, vai praticar algumas outras coisas, dança. Tudo isso são formas de educar o indivíduo, de fazer com que ele aprenda coisas que a nossa sociedade construiu. Então não é só na escola que a gente aprende, A gente aprende em todos os lugares o tempo todo. Cada vez que a gente vai conversar com alguém, que a gente assiste um vídeo, assiste um filme, uma novela, sai para algum lugar, a gente está o tempo todo aprendendo. Então a educação é tudo isso, Então existe a educação formal. A educação formal é aquela que acontece na escola, nas universidades. Por que é formal? Porque esses lugares existem para educar. Então, a finalidade da escola, da universidade, é ensinar, é fazer as pessoas aprenderem. E existe a educação não formal ou informal, que acontece em lugares como as igrejas, as ONGs, as famílias, porque não existe um objetivo claro de educar, de como deve ensinar, que método vai usar, mas todos esses espaços nos educam, todos esses espaços nos ensinam, Então a gente aprende em todos os lugares, a educação formal na escola e a educação informal em todos os outros lugares da nossa vida. E aí a gente pode pensar que existem culturas que não têm uma escola, não tem um lugar certo para ensinar. Então, por exemplo, os indígenas, quando vão ensinar a caçar, a pescar, a plantar, a cuidar das crianças, não existe uma escola para ensinar. Isso vai ser ensinado de pai para filho, dos adultos para as crianças, Então, cada cultura organiza a educação de um jeito. A nossa cultura tem a escola, tem as instituições de ensino, mas tem culturas que não tem isso, que tudo vai sendo passado de pai para filho e tudo mais. A grande explicação para isso é que a sociedade ela foi ficando cada vez mais complexa, mais difícil, com mais profissões diferentes, com mais coisas diferentes para aprender. Então era necessário criar uma instituição para ensinar todas essas coisas. Imagina, nossos pais não conseguiriam ensinar todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento. Mesmo nós, professores, eu sou professor de filosofia, professor de história, eu não consigo ensinar matemática, ensinar física, ensinar arte. Então, cada professor tem um conhecimento de uma área, ou de algumas áreas, Então, imagina para os pais, para os familiares, ensinar tudo isso para uma criança. Então, houve uma necessidade de criar uma instituição. E qual que é a função da escola? A escola tem a função de ensinar o indivíduo para quê? É para ele trabalhar, para ele ter uma profissão melhor? Também tem a ver com isso, A educação ajuda, A gente sabe que uma pessoa que tem uma faculdade, que tem um ensino superior, tem muito mais chance de ter uma profissão melhor do que alguém que tem o ensino fundamental, o ensino médio e assim por diante. Então a gente sabe que quanto mais estudo uma pessoa tem, quanto mais formação, maior a tendência dela ter um emprego melhor e um salário melhor, uma remuneração melhor. Então a gente sabe que a educação tem esse papel no trabalho também, Nos ajuda a conquistar profissões diferentes e a se preparar para elas. Mas a educação ela não serve só para isso. A educação ela serve para a gente entender melhor a sociedade, entender melhor o mundo onde a gente vive, para ajudar a gente a perceber o que existe de bom nesse mundo, o que existe de ruim, quais os problemas que existem na sociedade,
justamente para a gente ter a capacidade crítica, né, de ajudar a mudar esses problemas, né? A gente aprende quais os problemas tem na sociedade, a gente passa a pensar sobre isso e a gente passa a agir diferente. Então a gente se torna um verdadeiro cidadão, né? O cidadão é aquele que realmente consegue olhar para a sociedade, pensar sobre ela, refletir sobre ela e ver o que ele pode fazer para melhorar essa sociedade. Que pode ser atitudes simples, né? Como já falei em outros vídeos, né, da banalidade do mal, como recolher o reciclável, não jogar lixo na rua, atender todos com educação, não maltratar nenhum animal, enfim, uma série de coisas simples que a gente faz no dia a dia que pode tornar a sociedade melhor. Como tem ações mais maiores, né, como vou participar de um partido político para lutar por uma política melhor no país, ou vou participar de uma ONG, me engajar numa ONG para ajudar pessoas com deficiência, para ajudar idosos ou para ajudar animais, vou participar de uma manifestação, enfim, existem várias formas da gente tentar mudar a sociedade para melhor. E todas elas são importantes, né? Desde uma mais simples até uma atitude mais engajada. Então a educação tem esse papel, né, de fazer a gente perceber como a sociedade funciona, de entender como a vida é e como ela foi construída, né? Porque muitas vezes a gente acha que a sociedade ela é assim e ela não vai mudar, ela sempre foi desse jeito. E quando a gente olha a história, a gente olha o passado, a gente vê que a sociedade foi mudando, né? Então tem coisas que melhoraram muito, né? Imagina, antes tinha escravidão. A escravidão era algo terrivelmente ruim, né? E isso a gente já superou. Mas tem coisas que ainda existem, né? Como o racismo, o preconceito, a desigualdade social. Então a gente vê que a história vai sendo construída, né? E a sociedade vai sendo construída. E não são só as pessoas consideradas importantes, né, que constroem essa história. Então não é só o presidente, só o rei, né, quando tinha rei, ou só os grandes empresários, os grandes influenciadores, os grandes artistas que criam a sociedade. Todas as pessoas criam a sociedade, né? Todas as pessoas mudam a sociedade. Então a educação tem esse papel de nos ajudar a perceber a nossa importância dentro da sociedade e o quanto a gente pode fazer para torná-la melhor. Então, sim, a educação ensina a questão do trabalho, do emprego, nos ajuda nisso, mas também nos ajuda a serem verdadeiramente cidadãos. Tá bom? É basicamente isso, né, que a gente vai ver nessa parte do livro. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, anote no livro de vocês, né, faça os exercícios, que quando as aulas voltarem normalmente, né, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Um abraço, até mais.